Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lei de superendividamento em relação ao Código de Defesa do Consumidor, as relações de consumo, a sua abrangência e, principalmente, uma decisão recente do Judiciário, que na verdade não é só de um tribunal, de uma vara, mas do Judiciário como um todo. Nem todas as dívidas podem ser abrangidas por esse instituto. Primeiro, essa história do superendividamento, ela surgiu do reconhecimento de que, de fato, as pessoas podem contrair dívidas que afetam o seu mínimo existencial. E afetando o mínimo existencial, isso deve ser o quê? Corrigido para manter essa sobrevivência. O mínimo existencial, então, seria relacionado a esse mínimo para sobrevivência. O que é, né? Qual valor definiria o mínimo existencial? Nós temos o decreto 11.150 de 2022, que ali o mínimo existencial ficou estabelecido no valor de R$600. Então, o mínimo que uma pessoa possa ter para sobreviver é uma renda de R$600, tanto que um dos auxílios que nós temos do governo é exatamente nesse valor, que se entende que é o mínimo para que ela tenha uma subsistência, né? Não estamos falando de vida digna, não. Mínimo existencial. Então, eu não posso ter dívidas que eu sou obrigada a pagar, óbvio que eu tenho que pagar, mas num valor que atinja esses R$600. Ou seja, pago minhas dívidas, mas eu tenho que ter pelo menos R$600 para viver. E daí, então, por conta até do aumento do inadimplemento, questão de crise econômico-financeira, veio então, né, a questão do superendividamento, que alterou o Código Consumidor, foi a Lei 14.181 de 2021, e criou essa possibilidade para aqueles devedores de boa-fé poderem propor formas alternativas de pagamento para manter, né, esse mínimo existencial. O problema que nós temos que pontuar aqui é que, além dos requisitos, existe também a situação de que não são todas as dívidas que podem ser abarcadas, né, serem relacionadas com essa proposta de pagamento. Então, começa aqui esse devedor. O primeiro requisito que ele tem é a questão da boa-fé. Ele tem que ser um devedor de boa-fé. Não pode ter condutas reiteradas de calote, ser conhecido como mal pagador. Então é aquela pessoa que realmente ela quer pagar, ela pretende pagar, mas ela não pode pagar, sem deixar de comer, sem deixar de ter o seu mínimo existencial. Então o primeiro requisito é essa comprovação da boa-fé. O segundo requisito, eu botei na ordem aqui para não esquecer, é a questão do mínimo existencial comprometido. Então, quando você apresenta, né, as suas dívidas, os seus encargos, os seus ônus econômicos financeiros, somados, não atinjam a esse mínimo de R$600, né? Sobre menos que R$600 para você viver. Terceiro, gente, é a comprovação por meio de documentos dessas situações, dessas dívidas. São qualquer dívidas? Não. Elas são relacionadas às relações de consumo, como água, energia, empréstimos de um modo geral, empréstimos com instituições financeiras, empréstimos, mas não é de qualquer natureza, que é aonde eu vou chegar, que é a razão desse vídeo aqui, que se refere aos consignados. Então, empréstimos aí de um modo geral e que estejam atingindo a essa situação do mínimo existencial. Então, o que tem que se apresentar aí são parcelamentos, empréstimos e contas de consumo. Não entra dívida trabalhista, não entra dívida tributária e, conforme as decisões mais recentes, não entram os consignados, que eu já vou chegar nesse ponto. O último requisito é apresentar uma proposta de pagamento, que pela lei são 60 parcelas. Então, o máximo que você pode chegar é em 60 parcelas, e quem apresenta essa proposta é o devedor, no momento que ele ingressa com essa ação judicial, porque sim, é uma ação judicial baseada no superendividamento de renegociação de contrato.
Então, tem que apresentar uma proposta de pagamento e o máximo são 60 parcelas. Aí é o primeiro problema, porque muitas vezes os contratos bancários, eles prevêem muito mais parcelas. 72 parcelas, 96 parcelas. E aí, o que acontece? Se você reduz o parcelamento, aumenta o valor da parcela. Consequentemente, atinge mais ainda esses seus recursos, a totalidade desses seus recursos para sobreviver. Então, normalmente, quando se vai apresentar uma ação dessas, um dos obstáculos é exatamente esse. É a questão das 60 parcelas, porque na maioria das vezes, quando tem uma renegociação, principalmente com bancos, instituições financeiras e afins, o parcelamento é muito maior que 60 parcelas e aí fica prejudicada a lei por conta disso, fica prejudicado o direito, o instituto por conta disso e, consequentemente, a sua ação judicial. E o segundo ponto, que é exatamente a razão desse vídeo, e eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo esse último julgado, que não é o único, mas é o mais recente, relacionado a questões de consignado. Empréstimos consignados normais, entre aspas, né, ditos normais, e aqueles consignados de cartão de crédito, que é uma outra modalidade de empréstimos consignados. Esses empréstimos consignados, os do dia a dia, normais, com banco, né? Que, por exemplo, desconta ali do INSS, da aposentadoria da pessoa, do benefício da pessoa, ou do salário, né, da pessoa, se ela é uma trabalhadora, enfim, o consignado ali. E o de cartão de crédito consignado, esses dois não estão entrando nessa pactuação. Isso é uma decisão de tribunal. Eu confesso para vocês que há muito tempo atrás até eu já consegui incluir os consignados, mas era antes do judiciário começar a estabelecer que, nesses casos, não deve abranger. Mas por que contratos consignados não podem ser incluídos nesse planejamento e renegociação de dívidas? Porque o entendimento é que existe aquela margem, né, dos 30%, existe uma margem de negociação. Quando da pactuação desses consignados, isso é visto pela instituição financeira ou pela instituição responsável pelo cartão de crédito, isso é visto ali. Então não há nessa situação específica a questão de prejudicar o mínimo existencial, porque há um respeito da margem e há uma garantia sobre aquela pensão, aquele benefício, aquele salário. Então não há por que renegociar uma situação dessas. Ok, aí fica o questionamento para vocês, né? Porque às vezes a pessoa tem mais de um, ela tem um monte, né? E aquilo somado, em tese, não deveria ultrapassar o percentual, né, limite da margem. Mas aí, às vezes, né, misturado com outros produtos, acaba ultrapassando, principalmente com relação aos idosos. E aí é um cuidado que tem que se ter. Por quê? Porque não é só porque é idoso que vai ser utilizada a exceção e aceito uma situação dessas, do mesmo jeito que não é em qualquer situação de pessoas que não são idosas que isso vai acontecer só porque é mais de um consignado, né? Na verdade, tem que se levar em conta a boa-fé dessa pessoa, idosa ou não, e essa boa-fé, ela está relacionada a quê? À contratação efetiva, ao uso. Às vezes essa pessoa realmente ela contratou esse consignado, ela usou o cartão de crédito, ela usufruiu daquele valor, então ela não pode negar que ela não sabia, que ela não tinha ideia, né? Mas ela tem uma questão de hipossuficiência, né? Com relação à educação, cultura, uma pessoa que não é letrada, entre aspas, né, como os antigos falavam, não tinha muita noção do que ela contratou. Ainda assim, os tribunais têm sido bem rigorosos com relação a isso. Então, fico alerta aí de que não é qualquer situação que vai permitir a aplicação do instituto, tem os requisitos e, de fato, os tribunais tem excluído a questão do consignado do cartão de crédito dessa negociação. Não é que você não possa negociar, mas não vai ser utilizando esse instituto do superendividamento,
Para você renegociar, vai ter que ser direto com o banco, com a administradora do cartão, enfim, com aquela, né, aquela entidade, aquela instituição financeira que pactuou com você aquele consignado. Mas de fato, se lá no início, lá em 2021, 2022, se conseguia colocar os consignados nessas negociações, hoje não é mais possível. Então, cuidado aí quando for pensar em negociar suas dívidas e sair desse superendividamento, porque é importante comprovar o superendividamento, mas dentro desses requisitos. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo.